eu já tenho um ERP dentro da empresa e também funciona na logística. Será que realmente eu preciso de um TMS? Essa é uma dúvida que muita gente tem e a gente vai esclarecer hoje no podcast Gestão de Logística 4.0. Então fique aqui até o final e aprenda um pouquinho sobre essas variâncias que tem aí entre TMS e ERP. Isso vai ser muito enriquecedor para você que trabalha aí na logística. Eu sou o Jefferson Sescon e aqui é o podcast do Gestão de Logística 4.0. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, clique no joinha, compartilhe esse vídeo que é extremamente importante para a área da logística e também para divulgar esse material para as pessoas que realmente estão querendo fazer a logística diferente no Brasil. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, Marcelo Mendes. Obrigado, Marcelo, pela presença. É um prazer novamente estar aqui com vocês e esclarecer essa pergunta que muitos gestores fazem, realmente se vale ou não vale a pena ter um TMS junto com o ERP. Acho que temos bastante informações para ajudar nessa área aí com os gerentes de logística. Marcelo, interessante assim, né? Você tem pouca experiência nessa área, né? Mais de 25 anos na área de logística. Como é que é essa história aí? Aí você entrega a idade, né? A idade. Não, mas temos bastante experiências, convivemos com bastante empresas com grandes ERPs implantando o TMS. Então, acho que essa pergunta cai bem e acho que temos bastante respostas para ela. Muitas vezes, né, o administrador, né, a diretoria da empresa investe um valor bem considerável num ERP, num bom ERP que realmente abrange a empresa como um todo. E muitas vezes o ERP entra na logística em alguns pontos, até importantes, até relevantes ali, né? E, assim, existe outros pontos dentro da logística que não são abrangidos pelo ERP? Tem vários pontos que não são que o ERP acaba não entrando na logística, não entrando a fundo na logística, né? Hoje, muitas dos ERPs, quando se fala em logística, ele entra com uma parte muito genérica. Então, ele consegue até fazer uma parte de uma gestão, fazer alguns controles, mas não abrange tudo que um gestor da área de logística precisa. Aí acaba ele indo para planilhas, ele acaba indo para outros processos manuais para complementar aquilo que o ERP dá para ele. É por esse motivo que ele vai buscar algumas ferramentas no mercado para conseguir ter a gestão por completo. Então, não que o ERP ele não tenha não assuma a área da logística, ele até tem. Muitas vezes ele tem partes e essas partes que tem não atendem toda a necessidade, todos os atores que contemplam a logística, que nem transportadores. Qual é o relacionamento que o ERP tem com uma transportadora? Principalmente porque o ERP está dentro da sua empresa, ele está fechado no seu universo. Muito difícil qualquer outro sistema ou qualquer outros usuários entrar no ERP se não esteja na rede daquela empresa, daquele embarcador. Então você vê que começa a ter algumas situações que você precisa trabalhar melhor a informação e como você vai distribuir essa informação para um transportador, para um destinatário. Que o ERP geralmente ele trabalha dentro da empresa, né? Às vezes ele até é SaaS, ele está na internet, só que o acesso são exclusivos dos colaboradores da empresa, né? Ali, já o TMS tem uma outra característica nesse sentido, né? O TMS ele vai abrir a porta para as outras entidades, outros atores que fazem parte da logística, que nem destinatários, transportadores, enxergar aquela informação. Não que ele vai chegar e vai perder a segurança. Ao contrário, ele vai manter a segurança porque as informações que estão ali vão ser centralizadas para aqueles atores específicos. Nem transportador. O que um transportador precisa ver da informação de um embarcador? Então, eu vou direcionar as informações e por estar, os TMS, por estar na nuvem, facilita essa integração, facilita essa interação entre a empresa, o embarcador e os outros atores que é o transporte. O ERP
o TMS vai fazer a ponte entre essas outras empresas, né? Transportadores, clientes, logística, com a empresa, com o ERP. Isso. Né? Então, ele faz um papel intermediário ali, e nesse momento você está falando assim, olha, existe uma compliance interna, ou seja, quem acessa o ERP são as pessoas que estão na rede, que são catalogadas, são os colaboradores da empresa. E já o TMS, quem pode acessar são as pessoas autorizadas que estão na operação. Não, é isso daí. Que nem você vê, quem é detentora da informação nesse primeiro momento? É o ERP. Então, o ERP ele vai fazer uma interligação com o TMS e mandar as informações necessárias para o quê? Que a área de logística consiga realizar a sua atividade. O transportador é uma outra entidade responsável para dar sequência. O que o ERP deu de origem, o transportador vai ter que seguir com aquilo. Então, eu preciso fazer as entregas, eu preciso realizar minhas entregas, eu preciso colocar minha mercadoria na rua e chegar na ponta do meu cliente, que é mais importante. Então, como que eu faço isso? O TMS ali no meio, ele vai conseguir fazer essa ponte, fazer essa interligação entre esses atores com toda a segurança possível e tratar isso colocando na mão do transportador as informações necessárias que ele precisa atuar e passando também essas informações que o transportador tem, passando isso para o ERP. Então você vê que o TMS está ali como realmente com uma ponte, uma gestão da logística, trazendo esses dois mundos se interligando. Aí você vem lá, tem um cliente lá na outra ponta, você tem o próprio área comercial que tá dentro do ERP, querendo saber como que está indo a evolução. Então o TMS vai fazer toda essa interligação. A alçada do ERP é interno e do TMS é interno e externo, abrangendo até a entrega final. A gente está falando aqui de várias empresas conectadas, né? O ERP é específico do contratante lá, do embarcador. Agora, o TMS, ele passa por várias empresas, né? E aí que a gente está falando, né? De ter essa diferença principal ali de primeiro login. Mesmo porque, Marcelo, a gente vê muitos ERPs que eles são comercializados por login, por usuário. Né? Imagina se você tem que disponibilizar login para cada transportador, para cada cliente seu fazer o acesso ali e obter informações. Não, né? Além de ser inviável, pela experiência que nós temos, experiência que eu atuei em NRPs, isso nem acontece. Nem pode. Primeiro, não pode. E segundo, não acontece porque realmente o que você falou. Os usuários dentro do ERP têm que ter, além de ter um conhecimento maior para executar dentro daquela ferramenta, porque o ERP ele tem uma característica que ele não é tão amigável para as pessoas que não têm o conhecimento necessário para utilizar ele. Então, ele tem uma estrutura que realmente para gestão de negócio, para orientações e operações muito específicas daquela empresa. E se você abre isso para fora, você vai ter, além de você ter um custo para liberar isso para outros usuários, o que você vai precisar de esforço para treinar as pessoas para operar aquela plataforma, mesmo que seja um pedaço do ERP, que seja um pedaço da logística. O transportador ele precisa ser treinado para operar um pedaço do ERP para ter os seus documentos, para ter as notas que vão ser transportadas. A gente vê que atualmente, né, os TMS eles têm até comprovantes de entrega. Sim. Né? Tem estrutura ali para que você acesse o comprovante de entrega através do TMS. No ERP, ele não foi feito para isso. Não foi feito para fazer gestão de comprovante de entrega. Você pode até observar que muitos ERPs eles são realmente muito voltados para a organização. Então, ele é voltado para uma área financeira, muito forte para a área financeira. Ele é muito forte para uma área empresarial, para toda a parte de controles de indústria, o que eu estou produzindo, toda a gestão de um chão de fábrica ali. E outras partes eles são mais genéricos. Vamos colocar assim, RH. Tem muitos RPs que têm um forte para o sistema de RH. Mas, porém, eles contratam empresas de RH específicas para fazer a interligação, trazer os funcionários para dentro do RP e fazer a gestão. Muitos RPs, eles nem emitem nota fiscal.
Ele gera os documentos, ele vai gerar o faturamento dele e manda essa informação para um outro sistema terceiro que vai emitir a nota fiscal eletrônica. É o que você está falando, assim, né? A dinâmica do ERP atual, ele contempla conexões com vários sistemas satélites, né? Então, tem sistemas de atendimento, tem sistemas de WMS, e o TMS é um deles. O TMS é um deles. E o TMS dentro de uma organização, ele é tão importante quanto o ERP. O TMS dentro de um embarcador, ele toma decisões para uma operação muito grande que nem um ERP. Hoje, vamos falar assim, que antigamente, o TMS ele era uma ferramenta para gerir a logística. Hoje o TMS ele gera um negócio. Isso porque eu falo por experiência própria, que você falou, são mais de 25 anos nesse negócio. Então, eu consegui hoje observar e acompanhar que o TMS que a gente implanta, e muitas vezes são ferramentas de tomar de decisão de várias corporações. Não mais assim uma ferramenta para uma área específica. Hoje ele envolve uma área financeira, ele envolve uma área fiscal, ele envolve uma área comercial, uma área de atendimento aos clientes. Tudo isso interligado aos RPs. Imagine só se você... Hoje eu tenho situações de empresas, de embarcadores que, sem passar pelo TMS, ele não consegue emitir uma nota fiscal. Poxa, mas o TMS emite nota? Não. O TMS define qual que é a melhor transportadora. E eu passo isso para o RP. Falo, RP, a melhor transportadora para esse documento que você está me mandando é essa transportadora. Isso é uma das funções do TMS, Sim. né? Escolher qual a melhor transportadora em termos de preço, prazo, nível de serviço. Nível de serviço. E você fala, poxa, mas nenhum RP tem condições de fazer isso? Nem falou assim, tem RPs que têm tabela de frete. Muito básicas. Tabelas que são realmente para gerar um frete assim, aproximado. E um TMS não. O TMS ele tem toda a flexibilidade de montar uma tabela baseada no que o transportador tem, que uma área de compras de um embarcador negociou com o transportador, e essa tabela ser inserida dentro do TMS, e aí sim, as tomadas de decisões. E vamos pegar, por exemplo, os transportes hoje de e-commerce. As tabelas de e-commerce que são baseadas em CEPs. E não é um CEP, basicamente, de várias cidades, ou do Brasil inteiro. Exemplo, dos Correios. Coloque uma tabela dos Correios dentro de um RP. Praticamente impossível, né? Não existe. A partir desse princípio, é onde os embarcadores realmente vão buscar uma plataforma que atenda a essa necessidade. Aí, quando eles enxergam o que o RP entrega e o que um TMS entrega, eles realmente vê que o negócio realmente pode alavancar várias decisões dentro da empresa. Que o TMS ele é especialista e o RP é genérico. Né? Ele contempla ali a parte de contabilidade, custos, finanças, né? Muitas vezes o comercial, às vezes até o comercial é sistema satélite, né? Você pega uma empresas que tem CRMs específicos, eles acabam sendo integrados, né? Ele tem um CRM e tem o RP. O RP. Então, o TMS é a mesma coisa. Ele é especialista naquilo que ele faz e ele evolui nesse sentido, né? Aí você fala, poxa, mas quem está ouvindo a gente, está vendo a gente, fala assim, poxa, mas se o RP precisa de tanto sistema satélite, para que eu preciso de um RP? Aí eu falo assim, fazer a gestão, né? Fazer a gestão. Você tem uma organização, você tem uma empresa, ele que vai gerir toda a sua cadeia de negócio, ele que vai administrar todas as informações, até desses sistemas satélites vindo para ele. Por quê? Porque eu preciso, no final, montar um resultado. Eu preciso apresentar os resultados. E isso quem vai te dar é o RP. O TMS entrega resultados, o TMS vai trazer indicadores disso, e muitas vezes o TMS vai alimentar uma base que o RP tenha para montar os indicadores da organização. Eu tenho indicadores da minha área. Eu sei exatamente quanto é o meu nível de serviço de um transportador, qual que é a minha análise de redução de frete referente a N transportadores, algo que o RP não vai fazer. Mas você consolidando esses dados, você tendo isso,
O que acontece muitas vezes, eu quero pegar esse número do meu TMS e trazer para dentro da minha organização. Eu falo assim, dentro da minha organização, eu contemplo todas as informações referentes de tudo, junto com essa perna que o TMS já proporcionou para você. Você falou aí já duas coisas bem importantes do TMS, né? Que é o cálculo do nível de serviço, o nível de serviço do transportador, saber se o transportador está realmente trabalhando em prol do seu produto, né? E também análise de redução de frete, que é uma análise feita com base em cima das mercadorias, dos preços. Como é que é? Essa análise a gente pega toda a estrutura de transporte já realizada, todos os fretes que já foi realizado dentro do TMS, e com tabelas de fretes que foram alimentadas, eu consigo avaliar realmente se dentro daquele período, daquela operação, eu tenho, se eu usar outra transportadora, quanto seria esse frete? Até para uma tomada de decisão. É diferente diferente um pouco de um bid, porque aqui eu pego tudo que eu já executei e comparo com as outras transportadoras que eu tenho dentro do meu catálogo e vejo, se eu operar com essas outras transportadoras, quanto ficaria meu frete? Qual que é a minha análise? Vou ter redução realmente ou não vou ter redução em cima disso? Porque muitas vezes eu já tenho algo fechado com a minha área comercial, utilizando uma transportadora específica, e em um certo período, eu como gestor, falo assim, ok, eu tenho a transportadora X aqui, mas se eu pegar esse mesmo volume de transporte que eu fiz na transportadora X e mandar para Y e para Z, quanto ficaria? Comercial? Vamos fazer uma análise aqui, porque a transportadora X ela tem redução na região sul, sudeste, mas na região nordeste e centro-oeste, basicamente ela dobra o valor. Por que a gente não manda para a transportadora X? Por que a gente não manda para a transportadora Y? E isso, a gente consegue ter essa informação e mandar isso para dentro do RP. E aí o RP, junto com a estrutura que ele possa ter, gerar indicadores até para uma área de direção, uma área de CEO, para reuniões de conselho, para ver tomadas de decisões. Bacana, interessante, Marcelo. Você colocou mais uma característica importante aí do TMS, que é o bid de frete. O bid de frete é diferente dos bids que você faz para contratação de produtos, de matéria-prima. O bid de frete é muito específico da área de transporte. E quando a gente vai comparar uma transportadora com a outra, você identifica ali que a característica das tabelas de frete são muito diferentes. Esse é um ponto importante, até porque se você tem dentro do RP uma operação de TMS muito genérica, ele vai colocar todas no mesmo padrão. Já o TMS não. O TMS você vai colocar as estruturas que cada transportador trabalha, quais os níveis de serviço que ela tem. A área de compra já solicita hoje, a gente está vendo que a área de compra está acionando muito a área de logística para essa avaliação. Antigamente era só a área de compra via o relatório que um transportador passava, ok, comparava papel com papel ali, fala, legal, essa aqui está melhor, essa aqui está um pouco aqui abaixo, vai essa aqui. Hoje não. Hoje a área de compra fala assim, logística, com o TMS aqui, me avalia essas 3 transportadoras aqui que eu estou negociando. A transportadora mandou as tabelas aqui e com uma massa de dados, sem influência de outro transportador, porque essa massa de dados está no TMS, já foi feito o transporte, já foi feita toda uma operação, a gente pega as transportadoras que eu quero fazer essa análise, fazer esse bid e comparar. Falar, essa aqui para essa região é legal, essa aqui não. O prazo de entrega dessa compete com outra. Esse aqui, esse aqui, o valor realmente na região sudeste é melhor, esse aqui no nordeste não é legal. Então, já consegue entregar para a área de compras, que o RP não ia conseguir, já toda uma qualificação e uma decisão, assim, não 100% assertiva, mas mais próximo de acertar do que tivesse feito só no comparativo na mão, ou algo genérico. Porque muitas vezes a transportadora tem alguns adicionais, né? Que fica difícil você comparar ali. É fácil você olhar, tem o frete valor, o frete peso. Mas e as outras taxas? Frete valor, frete peso, pedágio. Os 3, mas uma tem gris, a outra tem lá uma taxa de Cefaz, que é EMEX. O EMEX, um TDA, um TDE. Tem um valor de seguro diferenciado. Então, você vai ver que entre linhas de uma tabela,
Se você não prestar atenção e alimentar isso, você vai acabar depois no final pagando muito mais caro. Então, o BID de frete, ele é bem específico, ele precisa considerar todas essas variáveis aí, e é muito difícil ter isso dentro de um ERP, né? O ERP basicamente não tem, não vai ter esse tipo de situação, esse tipo de valores. Quando a gente implementou alguns implementando o nosso TMS em alguns clientes que já tinham, e eles tentavam comparar o nosso com o ERP, até para validar se as informações estavam certas. E muitas vezes o nosso chegava basicamente 100% do valor do frete, onde o ERP não chegava. Então, o ERP, lá era aproximado. Então, eles validavam apenas os valores padrões. Frete peso e frete valor. Ponto. Então, aí, se tiver uma tabela mais elaborada, né, com viés ali, a transportadora consegue... Ela consegue passar o frete dela somente com frete peso e frete valor. O restante vai ser pago pelo embarcador, porque não tem como validar. Não tem como validar. Ou, como a gente já pegou vários amigos nossos aí, numa planilha, viu que o RP deu ok naqueles outros valores, ele pegava o mesmo conhecimento e jogava numa planilha para validar os outros campos. Então, ele criou um TMS no Excel para conseguir suprir a necessidade que não tinha no RP. Isso também é importante identificar, porque assim, você está falando aí de um profissional de logística que é qualificado, que tem toda uma estrutura, ele tem as responsabilidades dele e ele dedica parte do tempo dele para suprir as necessidades do software que ele não tem. Né? Então, ele faz a planilha, ele faz a conferência no manual. Manual é através de planilha, mas, poxa... Mas como ele chegou nessa planilha? Teve que desenvolver fórmulas, E né? outra, tem que manter. E como você manter uma planilha desse tamanho? E todo mês eu tenho que fazer estrutura. Para cada transportador, eu tenho que pegar minha planilha e processar aqueles arquivos. Pegar uma lista de conhecimentos que chegou, vir aqui e processar. Ou, pior, eu tenho que... Meu RP recebeu todas as informações de um conhecimento, gera uma planilha do Excel do RP, com os dados do conhecimento, e faço uma exportação para dentro da minha planilha que eu tenho que fazer isso. Vi muito isso. Empresas grandes, multinacionais, que não tinham um TMS, utilizavam o RP, e o RP, um RP de grande porte, e que fazia esse trabalho manualmente. Eu entendo, Marcelo, vê se eu estou errado, mas é a visibilidade que a logística tem dentro da empresa. Muitas vezes a logística não tem essa visibilidade ali, né? Ela não faz parte do board ali de gestão estratégica, né? Agora, se ela continuar no manual, continuar fazendo atividades manuais porque o ERP não contempla, vai continuar sendo um braço ali, né? Aí você vê que muitas vezes eu falo que a logística é o patinho feio do embarcador. A partir que você começa a ter, e isso a gente viu isso realmente na prática, mudando esse patamar, quando a logística saiu ser de um braço de uma área específica e se tornar uma área de negócio, uma área de decisão para a empresa. A partir que você começa a ser visível, você começa a demonstrar os seus resultados, as suas características, as decisões que você pode tomar para alavancar a empresa, como a gente tem no TMS questões de melhorar a qualidade de coleta da empresa. Então, quando você coloca isso, gerencia isso dentro de uma plataforma, que você tem uma gestão de coleta, você tem uma atividade que os caminhões vão chegando, os transportadores vão chegando naquele horário agendado, naquele marcado, e você cria uma rotina nisso, e você cria agilidade, e os próprios transportadores começam a elogiar o processo que está sendo feito, você começa a ver que você começa a ter uma gestão de negócio muito, muito mais próximo do que a empresa precisa, que as outras áreas já demonstravam e a logística começou a fazer isso também. Quando a gente enxerga a logística hoje em dia, ela é um ponto estratégico, porque assim, você fez todo o trabalho de produzir, né, fazer um produto de qualidade, ter ali todo um processo bem definido para ter o melhor produto. Você tem uma equipe comercial fantástica para vender. E no último passo, que é o que vai garantir a sua venda, que é a última etapa da venda, que na verdade assim, a venda só acontece mesmo depois que o cliente paga, né? Depois que ele recebe a mercadoria ali. Então, essa última etapa
ela faz parte da venda. E aí, muitas vezes, ela é negligenciada por não ter ali um software específico para fazer, que você acabou de citar aí, uma gestão de coleta. Pô, se você tem uma gestão de coleta eficiente, a entrega vai ser mais eficiente, ou seja, você consegue reduzir o prazo de entregas. Você já consegue posicionar o seu cliente que a mercadoria dele está sendo encaminhada para ele. Você começa a levar para o cliente experiências que ele não tinha anteriormente. Que é o quê? Se um transportador já tem planejado que ele vai fazer uma coleta de uma certa mercadorias e ele confirmou aquela coleta e aquela coleta realmente foi realizada, você já pode direcionar para suas áreas estratégicas, que nem uma área de saque, que a informação que está no TMS, o transportador X já coletou as mercadorias X, você manda isso para dentro do RP ou para um sistema satélite de atendimento ao cliente, que aquela mercadoria foi despachada. Aí você já cria uma experiência para o cliente, minha mercadoria e relacionamento com o cliente, lógico, mandando informações para o cliente, que aquela mercadoria já está sendo preparada para chegar para ele. Você falou uma coisa bem importante, Marcelo, né? Que é esse acompanhamento do cliente, inclusive no momento do pedido, ou seja, é um tracking. Só que o tracking, geralmente o pessoal fala, não, é a partir da saída. Não, mas ele começa antes, né? Ele começa na definição do pedido, solicitação de coleta da mercadoria efetivamente, e aí vem o processo de entrega que faz parte do tracking. Você já pode falar para o seu cliente, já notificando o seu cliente que qual é a transportadora que está sendo, que a transportadora foi escolhida para fazer para levar essa mercadoria. Então, você já fala para o cliente, a transportadora a X está com a sua mercadoria em posse. Aí você começa a fazer o relacionamento entre transportador, TMS, embarcador e cliente. O transportador recebeu a mercadoria, ele falou assim, sua mercadoria está em processo de transferência de unidade. Essa informação chega no TMS que vai chegar lá na outra ponta no cliente. O cliente já começa a ter uma visão, acompanhar todo o trajeto e a história daquele produto até chegar na porta dele. Então você vê, aí você começa a dar como eu falei, né? Você começa a dar experiências diferentes para o cliente e você, com essas experiências, e uma experiência positiva, uma experiência gratificante para o cliente, acontece o quê? Você fideliza esse cliente. E a partir daí, esse cliente ele sabe exatamente, quando ele for comprar novamente, ele sabe que ele vai ter manter essa experiência, ele consegue já se planejar antecipadamente, porque vai começar a chegar notificação e informações para ele e fazer o quê? Todo um trajeto que a mercadoria dele vai chegar. É bem importante, né? Raramente você tem um RP que tem um tracking. Não. Então, a função do RP não é fazer tracking. Então, né? O que a gente está discutindo, o RP, exatamente, ele toma conta da gestão do negócio ali. Agora, já no TMS, você tem a possibilidade de colocar o tracking ali, como ele é um sistema mais voltado a portal, ou seja, todos os atores têm acesso, né? Transportador, a própria logística, o próprio cliente, todos eles têm acesso ali. Então, todos eles têm um login e eles conseguem fazer a gestão por ali. É diferente você falar de um RP que é interno para um portal de gestão de entregas e fretes, como... E muita gente fala, estamos falando do cliente. Como o cliente acompanha isso? Ele vai receber uma notificação, pode ser via WhatsApp, pode ser via mensagens do SMS, pode ser por e-mail, um link de rastreio dele. E aquele link é codificado só para aquela informação. Então, você, poxa, por causa das novas legislações de segurança de dados, eu estou abrindo o meu sistema é na internet, eu estou abrindo isso para todo mundo. Não. Você vai receber uma notificação específica para aquela operação, para aquela nota, para aquilo que você comprou. E aí você não vai ter que abrir o seu RP. Poxa, mas o RP está integrado com o TMS, mandando informações, sim. Da mesma forma que eu tenho uma segurança para mandar essa informação para o cliente, o RP vai mandar também, o RP vai mandar a mesma segurança para dentro do TMS. E o TMS também, da mesma forma que eu estou na internet, eu vou comunicar com o RP, e o RP tem toda uma segurança, tem toda uma estrutura que não é para ninguém entrar lá dentro. A gente vai mandar essa informação conforme as legislações específicas para
a informação chega lá dentro. Então, em nenhum momento você perdeu a segurança, em nenhum momento você está arriscando os seus dados, o seu compliance, suas regras de negócio, a sua segurança de dados com o TMS integrado, TMS de qualidade, como a gente está falando aqui, que a Nextiv oferece. É bacana. Então, existe muita diferença entre funcionalidades de logística dentro do ERP e um TMS realmente atualizado, que tem toda essa gestão do tracking das mercadorias até a entrega final, né? Mas existem outras funções, outras características no TMS que não tem no ERP. O que mais você pode colocar assim, Marcelo? Posso trazer aqui a questão de orçamento, a parte orçamentária, onde aí a gente fala que é um trabalho do comercial junto com a área de logística. O cliente está fazendo um orçamento, o cliente está solicitando a área comercial quanto ficaria aquele produto com o frete, quanto tempo de entrega. Então, essas informações nascem no RP, vai para o TMS em segundos, vamos falar em milhares de segundos, essa informação é processada no TMS, devolve para o RP e o cliente na linha com o vendedor já consegue definir qual que é a melhor transportadora, qual que é o frete aproximado ali para ele, baseado naquele pedido. Você está falando de informação bem estratégica comercial. Estou fechando um pedido em vendas e preciso saber o valor do frete, porque o frete ele influencia muito na decisão, no valor final e na decisão de quem está comprando ali, né? Então, dependendo do valor do frete, você vai conseguir fechar a venda ou não. Se você, na hora do comercial, passar um valor de frete abaixo do que você vai pagar, você vai ter ali uma receita menor, né? Vai comer a sua margem de lucro do seu pedido. Então, é importante o que você está falando aí, de conectar a área comercial na hora do pedido para saber o valor do frete. E da transportadora correta. E a transportadora correta. E você... Vamos lá, estamos integrando essas duas áreas. O pedido foi fechado. O pedido foi fechado, eu já posso mandar para o TMS que aquele pedido foi finalizado, foi fechado, que ali vai seguir toda uma cadeia de informações. E eu consigo ter uma rastreabilidade de onde nasceu essa informação até chegar na ponta do cliente. Já posso agora até notificar o cliente que o pedido dele foi fechado, foi finalizado e tem uma previsão de entrega referente ao prazo que o transportador já deu com base naquele pedido. Então você vê que a gente começa a ter relacionamentos que dentro do ERP não vou falar que não faz, mas não tem essa estratégia de negócio em cima disso. Não é assim o core deles, né? No TMS você vai ter mais possibilidades de cálculos de fretes diferentes para conseguir reduzir o seu custo. Então, ali, a gente está falando, nós estamos colocando aqui a parte orçamentária dentro do TMS, que eu posso devolver a melhor transportadora ou posso devolver uma seleção de transportadora. Devolver para o RP, o melhor transporte é esse aqui. Mas a área comercial, se você quiser por outra, independente do valor do frete, lógico, é uma decisão estratégica que utilize a melhor transportadora que o TMS já está dando, ele já está fazendo essa inteligência para você, te dando esse resultado, então o que você pode fazer é usar ela. Mas por uma questão de estratégica do próprio cliente final que vai pagar, fala, não, eu prefiro até pagar um frete mais caro, mas que vem para a transportadora Z aqui que eu já conheço. E tem a segurança, tem um nível de serviço bom, assim, tem uma entrega boa. É uma decisão que a área comercial pode levar isso para o cliente. Falou, minha melhor transportadora é a X, legal? Mas eu tenho a Z aqui que você já trabalhou com a Z. Você quer com a Z mesmo? A Z é mais caro. Não, o cliente pode decidir. Então, eu dei opções, dei escolhas isso. E eu estou falando no processo do início do transporte. Mas e do meio do transporte? Eu tenho também um processo, eu estou falando da área comercial. E a área de atendimento? Posso integrar também o TMS com a área de atendimento. Como é feito isso? Eu posso mandar todos os eventos que um transportador está mandando para o TMS, ocorrências, estou falando evento, mas pode ser as ocorrências, de um pedido de desacordo. O comercial lá fez todo um trabalho, foi lá, fechou lá o negócio, tudo.
Na hora de entregar, o cliente bateu, opa, peraí, mas não foi isso que eu comprei. Está faltando informação, o transportador vai fazer um relacionamento com o cliente através de ocorrências de eventos, o TMS processa e vai cair direto na área de saque. Na área de saque, ele vai receber aquilo, vai fazer as tratativas dentro do RP, aquilo vai devolver para que, pode fazer uma reentrega, pode fazer uma devolução. Então você vê que o TMS ele vai fazer todo esse controle que dentro do RP não vai. O RP não vai ter essas decisões de autoriza uma reentrega com custo X, autoriza uma devolução da mercadoria com custo Y. O TMS faz isso. É bem interessante, né? A gente vê muitas empresas por aí que definem a transportadora pelo estado. É Bahia? Então é a transportadora X. É Minas Gerais? Então a transportadora Y. É lá Nordeste? Então a transportadora Z. Isso é meio que você não está colocando concorrência ali. Então, pode ser que em algumas cidades do Nordeste, uma transportadora é melhor que a outra, tanto em prazo, quanto em nível de serviço e em preço também. Né? É bem difícil. Aí você deixar essa decisão para o vendedor. Porque na hora que o vendedor está fazendo a venda ali, ele precisa dar foco, atenção, energia para fechar a venda. E se ele demora um pouco mais para decidir ali, para descobrir qual a melhor transportadora, se ele vai mandar um e-mail para a logística, se ele vai mandar um WhatsApp para a transportadora e tal, tudo isso vai levar tempo e aí dá brecha para o cliente comprar do concorrente. A gente pega muito isso, vamos trabalhar quando a gente trabalha com e-commerce, que hoje muitos e-commerce está interligado ao TMS. Por causa do quê? Da decisão de transporte. Decisão das melhores transportadoras. Hoje, qualquer site que você vai comprar, você coloca lá o seu CEP, ele te traz uma seleção de transportadoras. Eu quero Correio, eu quero transportadora X, Y, Z, aí te dá os prazos. Isso é um TMS interligado à plataforma do RP, plataforma do e-commerce. Uhum. E agora, nos ERPs, é possível fazer processo similar e conectado a um TMS. Então, são coisas que o ERP não tem e que podem ser complementares com o TMS. E aí você começa... Aí você vê que que nem a gente abordou no início, o TMS não é mais um apêndice da empresa, mas sim é uma área estratégica de negócio. Lógico que a principal decisão na área de logística é entregar mercadoria, ter os melhores níveis de serviço dos transportes e chegar na porta do cliente muito mais rápido. Mas você vê que todo o processo antes também está caindo na mão da logística a partir de uma plataforma inteligente, uma plataforma atualizada que te dá esse aporte de decisão, de tomada de decisões, que o TMS está fazendo isso hoje muito forte. Você está falando uma coisa interessante, Marcelo, assim, existem muitas transportadoras no Brasil, né? Mais de 100 mil transportadoras bem tranquilamente existem. Agora, como é que o embarcador vai selecionar, vai escolher a melhor transportadora ali, né? Ele vai fazer ali uma aferição do nível de serviço da transportadora dentro do RP. Não faz. É bem difícil. É difícil porque você precisa ter o RP precisa ter uma inteligência de processar esses dados, processar essas informações, porque qual que é o nível que eu preciso ter para a gente trabalhar um TMS? É a massa de dados que um transportador envia para o embarcador. E o TMS sendo focado para fazer isso, o TMS é preparado, desenvolvido para ter essa inteligência. Ele não vai se dividir com outras coisas. A inteligência do TMS é para gerir o melhor negócio ao transporte. Então, com essa expertise, ele te entrega essa necessidade. Agora, uma curiosidade aí. Nível de serviço é igual a performance de entrega? O nível de serviço, ele engloba, além do performance de entrega, ele engloba muito mais.
Muito mais. Muito mais. Então, quando você fala, não, a mercadoria chegou atrasada, isso é um nível de serviço? Compõe. Ele compõe o nível de serviço. O nível de serviço, ele, além de ter a performance da entrega, ele vai compor o prazo das informações que chegou para o TMS, os valores que foram aferidos pelo sistema, ele vai compor o tempo de coleta que foi realizado, os agendamentos que foram cumpridos. Então, tem uma série de parâmetros que vai compor o nível de serviço. Um deles é a performance de entrega. Pois é, então, todos esses parâmetros, todos esses indicadores aí, né, que são individuais, eles vão compor o nível de serviço. Muito provavelmente, esses parâmetros não existem. Não existe no RP. Não tem. Tanto que hoje nós estamos tendo nós estamos implementando na nossa plataforma o nível de serviço do embarcador. Porque a gente fala nível de serviço do transportador. Mas o que é o nível de serviço do embarcador? É o conjunto de informações de todos os nível de serviço de todos os transportadores vai te dar o resultado do nível de serviço do embarcador. O RP não vai fazer isso. Aí você, poxa, mas por que eu preciso do nível de serviço do embarcador? Eu falo assim, quanto representa a minha operação? Qual que é o meu número? Eu, como empresa, como indústria, está perante o meu cliente. Como o meu cliente me enxerga? Porque o cliente não enxerga a transportadora, o cliente me enxerga. Quando eu mando entregar uma mercadoria, ele não está vendo o transportador X que está entregando, está me vendo. A empresa Marcelo que está entregando, a empresa Marcelo que vendeu, e a empresa Marcelo que é responsável por entregar, mesmo que ela contrate um transportador. Então, qual que é o nível de serviço? Eu estou em 80%. Poxa, mas eu estou com um transportador com 95%, outro com 91%, outro com 92%. Mas tem um transportador lá que está com 60%. Tem com outro 40%. Isso, se você tem o seu número e fala assim, nossa, meu número é 80%, meu nível de serviço tem 80%. O que está afetando? Eu abrir todos esses parâmetros da minha empresa, eu vou ver lá. Poxa, a minha performance de entrega está 91%. Mas o tempo de resposta de coleta está 70. Poxa, por que eu estou em 70? Ele vai atuar exatamente naquele ponto, ele vê, transportador XYZ está ruim. Porque você vê individualmente, é uma coisa, mas quando você vê no montante, fala assim, como que é meu número no final? Meu número está aqui, Aí, né, que a gente vê, esse tipo de análise é feita na logística. Sim. Né? E se o pessoal da logística estiver trabalhando apenas com RP, ele não tem esses números. Não tem esses números. Ele pode até tentar fazer algo, né, parecido ali, ou até bem inferior, através de planilhas. Né? E agora, assim, o trabalho que ele vai ter pagaria um TMS, um bom TMS. Pagaria né? um bom TMS. Pagaria. Tempo que ele... O OneSupply entrega muito isso, hein? Entrega bastante coisa. Agora, quando a gente está falando, né, você falou vários assuntos importantes, né? Primeiro, a acessibilidade, né? As outras empresas acessando um sistema único, que tem a plataforma única, que a informação é disseminada para todas as pessoas envolvidas na operação, né? E quando a gente está falando da logística, não é só a logística, porque a logística fica o dia inteiro, né? Se você não tem um sistema que faça disseminação da informação, você tem o dia inteiro uma pessoa respondendo e-mail sobre pedidos, sobre entrega, sobre avarias, sobre cálculo de frete, sobre transportadora. Tem que ter alguém exclusivo para fazer tudo isso. Na verdade é o seguinte, você não vai ter uma pessoa exclusiva, você vai ter a área de logística inteira atendendo toda a empresa. Uma equipe. Porque a gente já teve experiências que muitos gestores e colaboradores da área de logística basicamente não trabalhava ou ficava basicamente... Fica no trabalho braçal ali, né? Ficava respondendo. Era ligação da área comercial, era ligação do saque, é a ligação de transportador, é a ligação de todo mundo para saber exatamente como que estava a mercadoria A, B, C, D e E. E você tendo esses relacionamentos, essas integrações entre plataformas, você vê que o saque, ele consegue, pelo próprio TMS, ir lá, consultar o número do pedido e saber exatamente qual é o status que está. Se vamos falar, se o embarcador, hoje nós temos embarcadores que tem uma integração muito forte com a nossa plataforma, que a área do saque não entra no nosso sistema. Mas a gente integrou de uma tal forma
quando ele digita o número de um pedido dentro do RP, ele ele consulta a informação do TMS e traz, traz uma visão para dentro do RP. Não tem nada daquele no RP dessa informação, mas ele traz uma consulta que ele fez no TMS e alimenta. Por quê? Porque para o compliance, para a companhia, é muito melhor que áreas específicas só veja o sistema específico dela. Não ficar assim, não ir para outro sistema. Mas assim, ó, eu preciso que essa área enxergue esse outro sistema. Como eu vou fazer isso aqui? Ó? Aí é uma conversa mais técnica entre as áreas de TI, mas você, ó, busca a informação aqui, me traz aqui dentro do sistema. Mas a informação está aqui, ó, guardada aqui no TMS. Vamos fazer assim, desliga esse TMS aqui e manda essa pessoa trabalhar. Ela não vai ter informação. Aí ela vai fazer o quê? Ramar o número tal, tal. Ó, como está a mercadoria tal? Hoje não. E muitas vezes a logística não tem a informação. Ele vai ter que ligar lá pro transportador. Ligar para aí você vê que, ó, vamos falar assim, ó, 3 caixinhas. A caixinha do meu TMS, caixinha da esquerda RP e caixinha da direita transportadora. Todas estão mandando informações para dentro do TMS. Você vê que é uma grande rodovia mandando informações para dentro do TMS. O TMS, né, um bom TMS, ele faz a função ali de um hub de informações logísticas. Sim. Ele cria uma teia ele é uma teia, é uma interligação, né, de vários sistemas, de vários atores, e a informação está ali dentro. Você tem ali a conexão, o bom TMS tem conexão com as transportadoras, né, conexões online com as transportadoras, com o ERP, com o cliente, com o fornecedor e, assim, com todos os atores ali, né? Então, você tem ali, nisso, você cria assim, um relacionamento muito forte. Aí você vê que a logística começa a criar relevância dentro da empresa. Vamos falar, no dia que o pessoal da logística cruza o braço, fala assim, ó, não vou mexer aqui, tá tudo travado, a empresa para. Uhum. Marcelo, é interessante, né? Porque as coisas avançam muito rápido, né? E existem mudanças tecnológicas e operacionais, né? A operação tem que seguir. Não tem algumas empresas aí que estão processando entregas no mesmo dia. Só que o pedido saiu de um e-commerce, passou para o RP e depois fazer a entrega através do TMS. Né? Se você não tem um TMS, é impossível, não consegue fazer. É impossível. Vamos falar assim, não que você vai travar seu negócio, mas você não vai ter os resultados esperados. E pode até não ter a agilidade necessária para ter o que você precisa. Muitas empresas não precisam entregar no mesmo dia. Agora, se ela antecipar a entrega em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias, dependendo da transportadora, faz muita diferença na venda. Na hora de você fechar o pedido. Você faz diferença na venda, você faz diferença no que o cliente espera da sua empresa. Porque muitas vezes a gente coloca um prazo lá, entregar em 10 dias úteis. Você entregou em 5. Você ganhou. O cliente estava esperando receber daqui 10 dias. Qual que é a experiência positiva que ele teve com a sua empresa entregar em 5 e você entregou em 50% do tempo? Uhum. E se você entregar em 2? Né? Ou seja, você tem ali possibilidades de gerar uma expectativa muito boa no cliente, né? Uma visão muito boa no cliente. E outra, né? E além disso, nessa visão muito boa do cliente, além você também consegue gerir as transportadoras melhores. Porque se você tem essa qualidade da informação muito ágil do seu lado, você consegue também cobrar rapidamente o transportador que tome essa decisão também rápido. Você não tem que ficar esperando ele ter a agilidade, você já define, já toma as ações para ele conseguir entregar isso em 1, 2, 3 dias no máximo. Você está falando uma coisa importante também, né? Cobrar o transportador, né? Se a entrega está em dia, se a entrega está atrasada, esse tipo de funcionalidade não tem no RP. Não vai ter, você não consegue ter isso no RP. E além, né? Quando a gente está falando aqui de integrações, né? Interligar todos esses cenários, o transportador que já tem ação, que já recebe essas informações antecipadas, pode mandar as informações antecipadas também para o embarcador. O TMS já processando um conhecimento, processando aquele conhecimento que foi para o transportador. O TMS processa,
já faz a análise de frete, faz a auditoria do frete e ele estando validado, já manda para o RP fazer a escrituração daquele documento, cair na área financeira, o financeiro já começa a fazer... Aí olha o que está acontecendo, você já conseguiu já antecipar a escrituração, a parte fiscal da empresa já começa a validar se aquelas informações estão corretas ou não, para tomar uma decisão lá na frente, não precisa chegar até o final do mês para falar, deu errado a escrituração, preciso refazer, já posso tomar ações antes. E a área financeira começa a fazer o quê? Se planejar. Se deu tudo certo, eu preciso planejar o quê? O pagamento. Eu já consigo montar uma estrutura dentro do financeiro que eu vou precisar alocar verba para X, para sei quando, fazer o pagamento daquele transporte. Porque se você não tem um TMS, você vai precisar receber esse conhecimento, processar esse conhecimento, validar esse conhecimento se aquele valor está certo. Muitas vezes assim, você tem o ERP que ele recebe o XML lá da transportadora, ou por e-mail, ou vai no Cefaz e tal. Só que qual é a garantia que aquele valor está de acordo com a tabela? Qual a garantia de que aquela entrega realmente foi realizada? Porque a emissão do conhecimento é feita na hora que eu cheguei a nota. Emitir o conhecimento. O transportador, o embarcador que recebe por e-mail ou recebe por via Cefaz, já processou esse documento. Então, eu também. A parte fiscal, eu já adiantei, está ali. Mas foi entregue a mercadoria? Tá certo. O valor está correto? Inclusive, Marcelo, tem várias demandas aí que a gente recebe que as empresas estão reconhecendo a receita a partir do comprovante de entrega. Sim. Não é da emissão ali, da saída do pedido. Reconhece a receita ali na contabilidade, na contabilização dos movimentos do fiscal. Ele reconhece a receita com a baixa de entrega. Sim. Hoje, com a mudança da legislação, está permitindo que você reconheça, né, o canhoto eletrônico, né, como um documento oficial. Conforme a legislação tem, né, na legislação tem seguindo esses parâmetros, você consegue auditar aquela imagem como um documento oficial e, com isso, você autorizar o pagamento daquele transporte realizado. Muitos, aí eu vou falar como 100%, claro, 99,99%, RP não recebe essa informação. Ele não recebe imagem. Porque, além disso, o sistema RP ele tem uma estrutura de armazenamento de dados muito pesada, ele ia comprometer o seu processo, ia comprometer a sua informação. Então, ele precisa disso, mas ele precisa que tenha essa informação. Quem vai garantir essa informação hoje? Ou alguém vai falar na mão lá, falar assim, tá entregue. Ou uma plataforma que não tem TMS, que vai garantir, o valor está correto, fiz a auditoria, ele está auditado. Então, o que está combinado, tá certo. Mercadoria foi entregue. Chegou aqui o que o cliente recebeu. E eu tenho o canhoto comprovando a entrega dessa mercadoria. Com esses 3 pontos, eu autorizo o envio desse documento para ser contabilizado e entrar para o financeiro para o pagamento dele. Nesse ponto aí, o ERP, ele geralmente não tem essas funcionalidades, e aí é feito isso manualmente, ou através de planilha, ou através de controles paralelos pelo pessoal da logística, que é muito demorado, é muito manual, muito detalhe, e isso, além de ter problemas com incidência de erros ali, né, você vai ter uma demora muito grande para a informação chegar no financeiro. Muitas vezes você precisa fazer a escrituração para fechar um mês. E aí o pessoal da logística fica louco, né? E o que acontece muitas vezes, ele atrasa para não atrasar a escrituração, ele atrasa a liberação do pagamento para ele libera a escrituração, mas fica lá segurando para ver. Aí você pode ver que muitos embarcadores, eles criaram realmente uma política até para fazer uma gestão melhor dele, aumentar o prazo de pagamento ao transportador. Então, onde o embarcador poderia e o transportador receber antes,
assim, um prazo mais curto para o pagamento, até para ele ter um capital de giro para se sustentar melhor, fazer investimento dentro da sua própria empresa, ele leva lá 45 dias para receber. Com o TMS você consegue agilizar isso. Você consegue até melhorar o preço com o transportador, negociar melhor se você encurtar o prazo de pagamento dele. Então você tem muitas porque pessoas... o transportador, para que ele paga combustível praticamente à vista, ele trabalha à vista, motorista praticamente à vista e recebe a prazo, né? Ele tem que ter um fluxo de caixa bem justinho, justo para que conseguir ele operar. não quebre, né? Sim. Para ele conseguir operar, principalmente nesse segmento, ele precisa realmente ter uma gestão muito boa em cima disso. E se ele tem um embarcador do outro lado que tem essa gestão, essa facilidade de gerenciar essa discussão, até mandar para ele antecipadamente, querendo a gente colocar ali uma pré-fatura, falou assim, ó, tudo que pegando essas 3 premissas, o valor está auditado, o mercadoria está entregue, canhoto chegou, eu consigo já antecipadamente mandar para o transportador uma pré-fatura e essa pré-fatura chegar a fatura e isso ir para o financeiro antecipando esse pagamento ou melhorar condições de pagamento do transportador. Falou mais uma coisa interessante, né? Pré-fatura. Tem no RP? Não. Isso é só no TMS. Você pode falar, não, o meu RP manda a informação que eu tenho que pagar. Ele vai pegar ali, ele pega ali o montante, ó, paga para mim isso aqui. É o que ele tem. Então, assim, uma auditoria efetiva mesmo dos valores de frete é mais difícil. Então, muitas vezes é para amostragem. Você pega isso como amostragem mesmo, realmente. Bacana. Com relação também processos dentro da logística, né? Que você tem ali processos customizados para cada cliente, né? De tipo de embalagem, instruções de trabalho mesmo ali dentro da logística. Isso costuma ter no ERP? Só se você customizou o ERP para ter isso. Se você customizou a plataforma para ter esse tipo de informação, ele possa ter, mas é algo muito específico que muitas empresas não fazem, né? O TMS já contempla todas essas informações, essa gama específica que a área da logística tem. Essas operações, então, na hora de montar uma separação de carga, na hora de você mandar isso, expedir essa mercadoria, gerar o pacote para mandar para o transportador, quais são as necessidades que aquela mercadoria precisa, você já consegue definir dentro do que a gente chama do romaneio de transporte, já conseguir colocar, falar assim, quais são as operações necessárias para transportar essa mercadoria. Então, você já coloca todos os materiais, as obrigações, se é produto perecível, produto químico, não sei o que, você já consegue levar isso dentro do TMS, já consegue qualificar essas informações para outras pessoas, quando chegar até mesmo de coletar, ele sabe exatamente o que precisa. Falou assim, na hora de coletar eu preciso que tenha essas características. O veículo tem que ser nesse padrão. Eu preciso que você, na hora de vir com o seu veículo, eu preciso que tenha um ajudante. Então, já consegue qualificar tudo isso dentro do TMS. O RP, vou falar assim, que eu falei, se for querer customizar, se ele investir muito mais caro que ter um TMS, você pode investir ali, mas raramente eles fazem isso. Que geralmente, quando você vai fazer customizações em ERPs, eles são bem mais caros do que algum tipo de customização no TMS. Além de ser muito caro no RP, uma customização, aquilo só fica para você. E o RP, em vira e mexe, ele tem 1 ou 2 atualizações ano, que são as maiores que possam ter. E quando você tem atualizações de um RP, tudo que é customização se perde. Se você não solicitar antecipadamente que pegue as customizações suas, deixe separado, realize a atualização e coloque aquelas customizações novamente. Quando coloca, não funciona, porque dependendo da atualização... Ele pode matar o que foi feito anteriormente. Pode matar o que foi feito ou aquilo não se encaixa. Aí você tem que pagar de novo para ajustar aquilo ali. Então, não é algo assim tão simples fazer customizações no RP. As empresas demoram para fazer e muitas vezes você compra o RP de um grande RP, você tem que contratar uma consultoria para fazer a manutenção dele.
E essa consultoria tem um custo muito alto. E o TMS não. O TMS, quando você adquire um TMS, você está adquirindo um TMS já com essa consultoria. Na verdade, o TMS ele é especialista, né? Especialista. Então, ele já é feito para aquilo. Não tem que ficar fazendo adaptação. Não tem que ficar realmente. O que pode acontecer é falar assim: nossa, eu gostaria de ter um relatório XYZ, poxa, eu gostaria de ter um indicador. Porra. Mas não é uma criação de uma função nova. Não, eu preciso fazer agendamentos de coleta. Poxa, é uma coisa que o RP geralmente não tem. Mas o TMS já tem. Um bom TMS já tem. Tem nível de serviço, tem análise de redução de frete, tem ali bid de frete, tem o orçamento, tem leilão de frete. Leilão de frete, né? A gente nem falou de leilão de frete. Isso é importante. Muitas vezes um embarcador tem mercadorias específicas. Que toda a gama de transportadoras que eu tenho não opera aquilo. Vou pegar, por exemplo, eu estou aumentando meu parque industrial. Preciso encontrar uma transportadora que vai transportar maquinário. Então, eu vou fazer um leilão de frete. No Porto de Santos tem o meu maquinário que tem que vir para mim. Eu faço um leilão de frete para empresas específicas que vão fazer esse transporte. Gero um orçamento, entra no orçamento, coloco as características dessa mercadoria que está vindo e faço o orçamento, faço o leilão, mando para os transportadores. Lá tem um prazo, lá tem algumas regras para seguir, que eu já coloquei isso antecipadamente. E o que acontece? Transportadores com essas características, vou dando um lance, e aquele melhor dentro do prazo, característica. Mas é qualquer transportador? Não. Eu defino quais são os transportadores. Eu qualifico quais são essas empresas que eu quero que faça parte desse leilão. São tipos transportadoras homologadas. Isso, eu homologo aquelas empresas que eu quero fazer isso. E mesma coisa para uma operação, vamos falar assim, que eu tenho transportadores que realizam operação fracionada, só que eu tenho uma venda para um grande varejo, preciso de uma operação muito mais dinâmica, eu vou lá e faço também um orçamento e faço um leilão de frete. Leilão pode ser uma forma de reduzir custo, que geralmente o RP não contempla. Não, até primeiro que você vai ter que abrir informações necessárias para outras empresas ir lá ter acesso. O TMS é específico para isso. Ele vai te dar essa porta, essa abertura para você entrar nesse leilão especificamente para isso, fazer as ações, fazer as interações e devolver para dentro do TMS. Aí sim, o TMS fez o filtro, fez toda a validação, essa informação volta para o RP, aquela que foi aprovada. E volta-se para o RP, aprovamos esse transportador nesse frete, esse valor de frete vai para dentro do RP, o RP processa aquele valor e faz o quê? Já emite uma nota para aquele transportador, com aquele previsão de frete, aquilo volta para dentro do TMS para gerar toda a auditoria, quando o transportador vai receber do lado dele uma notificação que ele foi aprovado no leilão, que ele ganhou aquele leilão, vai fazer agendamento da coleta. Então, você vê que cria todo um relacionamento. Então, qualquer de qualquer área que entrar, consultar dentro do TMS, qual que é a origem dessa operação, como que foi, quais são todos os relacionamentos, ele consegue enxergar. Desde a solicitação inicial, a volta para o RP, voltando para o TMS, e aí segue todo o fluxo. Vamos fazer que é muito bem amarrado, não tem como se perder ali. É um sistema especialista feito para essa situação, né? Bacana, hein, Marcelo? Rapaz, quanta coisa, hein? Bastante coisa, né? Eu acho que aquela pergunta que você fez, acho que foi respondida. Se não foi, a gente pode continuar aqui, que a gente tem mais respostas para ela. Tem um monte de coisa que a gente não discutiu ainda. Mas acho que tá bom, né? A gente falou aqui, para você que está comparando aí o ERP com o TMS, né? Me ajuda aí, Marcelo. A gente falou de disponibilidade de acessos para todos da cadeia, né? A gente falou também de compliance de usuários, né? Seguranças, né? Segurança. Conectividade, né? Integração com as transportadoras. Integração com transportadores, integrações com várias áreas do embarcador, através do RP. A gente falou de disseminar a informação do transporte, né? De tracking, não só para o seu cliente final, mas também para as áreas internas da empresa. Né? O tracking também é uma coisa bem importante.
A gente falou também de auditoria de frete customizada ali, né? Sim. Com Tabelas tabelas flexíveis. bem flexíveis. Falamos de bid de frete. Falamos de análise de redução de frete. A gente falou também de faturamento, pré-faturas. Pré-faturas, né? EDI, troca Sim. de EDIs é extremamente importante. Falamos de nível de serviço, gestão de nível de serviço. E todos paramos que englobam o nível de serviço. Então, acho que falou muita coisa. Indicadores de frete. Indicadores né? de A gente frete. nem explorou muito indicadores de frete, mas tem vários indicadores aí, né? Como percentual do frete em relação ao valor da mercadoria, custos de frete por região, por cidades. Da performance de entregas, de ocorrências, de eventos. Gestão de ocorrências, gestão de coletas, gestão, né, de agendamento. Falou aí do leilão de frete, né, da cotação de frete lá no comercial. De escolher a melhor transportadora lá no momento do pedido. Sim. Então, são muitas funcionalidades e melhorias que fazem da logística um ponto estratégico da empresa aí, né? Sim. E outra, a gente nem acabou abordando, mas tem também o que eu acho que é uma grande dor de vários embarcadores, que é a gestão de devolução. Devoluções. A gente, assim, eu acho que esse é um capítulo à parte. Eu acho que esse é um outro... Dá um podcast inteiro. Porque retorno e devolução, eu acho que é uma das grandes dores de várias empresas. Muitas empresas. Hoje, de e-commerce a indústrias de todo o segmento tem uma dor enorme o processo de reversas, né? Devoluções e reversas. Outra coisa que a gente falou foi de gestão do canhoto da entrega. Gestão de canhoto de entrega. Né? Onde muitos pagamentos agora estão sendo envolvidos ou canhoto. O canhoto, né? Ali conciliação entre fatura e pagamento. Ali, né? Então, tem uma gama enorme de informações que a gente foi pensando aqui junto para responder essa pergunta. Então, Marcelo, a função do ERP consegue atender as funções que são necessárias na logística? Não. Não consegue. Não consegue. O TMS vai entregar exatamente o que a logística precisa. O ERP, ele é uma ferramenta essencial, importantíssima para a operação da empresa, gestão do negócio, a indústria tem que ter. Não troque um ERP para um outro sistema, tem que ter o seu ERP, mas o TMS ele é fundamental para dentro da área de logística. Além de ser fundamental para a área de logística, ele vai ser grande auxílio para as outras áreas de negócio. Então, você vai ter um ERP que vai gerenciar a sua empresa, que vai gerenciar o seu negócio, e vai ter um TMS que vai te dar apoio e muitas decisões assertivas para você, no final, ter os resultados esperados. Bacana, Marcelo. Olha, muito esclarecedor esse podcast aqui. A gente aprofundou bastante em algumas situações bem importantes, que são os calos aí da logística, né? Aí os percalços que a logística tem que passar, e muitas vezes tem que passar fazendo manualmente, né? Tirando leite de pedra ali para conseguir fazer essa gestão eficiente, né? E conseguiu, acho que, esclarecer o público todo aí que o ERP tem suas funções e o TMS também tem suas funções e são complementares. Né? Um complementa o outro e faz os dois crescer. Os dois juntos crescem. Principalmente a visibilidade da área de logística, né? Isso aí. Legal, Marcelo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o pessoal aí da logística. Eu acho que é bem esclarecedor, bem importante para a logística dar um salto qualitativo, né, dentro das empresas, e é esse o nosso objetivo, melhorar a qualidade do serviço de logística dentro das indústrias, varejos também, né? Então, compartilhem com seu amigo e, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí para ajudar nossos amigos da logística aí a crescer e evoluir cada vez mais. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência.
mais um podcast do Gestão de Logística 4.0. Eu sou o Jefferson Sescon e até a próxima. Um grande abraço. Até mais.